Olá pessoal, Ney Naif quem fala. Temos aqui comigo Giovana Lucato e Olá, Juan pessoal. Campos. Olá. Estamos aqui para falar do nosso livro. Olha só, eu sei que você já conhece o livro, talvez já o tenha também na sua biblioteca. Se não tiver, é um ótimo momento para adquiri-los. 200 tiragens auxiliares do tarô. Nós estamos aqui para falar um pouco da história desse livro, como que nós criamos ele, de que forma ele chegou até você. E de que forma ele está sendo um sucesso, porque já está indo para a segunda edição e já acabando indo para uma terceira edição, porque é um sucesso, um tremendo sucesso. E muitas pessoas lá enviaram e-mail, mensagem perguntando, mas como surgiu? Né? De que modo chegamos a esse projeto? Bom, primeiramente estava conversando num café da tarde, Giovana tinha acabado de chegar de Nova York, Foi. e ela falou assim pra mim, o que você falou pra mim, Giovana? Que era uma tendência que eu já tinha observado lá fora, inclusive eu trouxe alguns livros, eu falei, Ney, lá fora tem muito livro de método, e a gente não tem aqui. Daí você falou que tinha vários métodos. Pois é, eu já conheci esses livros também, lá de Nova York, do exterior, mas eu tinha muitos métodos, jogos e tiragens que eu vou colecionando ao longo desses anos todos, vou testando, muitos já estão nos meus livros. E eu falei, olha, eu tenho alguns arquivados aqui, alguns até originais, que eu tinha testado, já funcionavam muito bem, e outros clássicos. E aí ela também falou que já tinham bastante também com ela. E aí falou o que, Juan? Eu falei que a gente tinha muitos métodos arquivados, a gente sempre praticava, sempre criava métodos novos. Eu também gosto de fazer métodos, porque no mercado não existem muitos disponíveis, não existem livros de métodos no Brasil, então criamos alguns arquivados, criei alguns. Olha, e detalhe, uma das questões do Juan, que ele mostrou algumas tiragens que ele tinha criado e já tinha testado, é tudo de autoconhecimento, espiritualidade, de você encontrar o seu eu, o seu mestre espiritual, qual a sua missão kármica, porque essa é uma das grandes questões do Juan. Não é verdade? E coincidentemente o meu era relacionamento, né? Eu era de relacionamento, né? E o seu era geral. E o meu era de geral, enfim, de tudo um pouco. Tudo um pouco. Eu achei interessante, porque aí o Juan acabou desenvolvendo mais as tiragens ligadas ao eu interior, Sim. ao autoconhecimento, a karma, e eu acabei entrando também com parte de magia dentro dessa questão. A Giovana mais questões existenciais dentro de relacionamentos afetivos. Eu também já acabei colocando alguns sobre divórcio, separação. Mas o que a Giovana também trouxe interessante foi aqueles métodos de app, né, de Foi. Tinder. Porque uma coisa que a gente sempre discute, o tarô ele está sempre evoluindo, mudando com o tempo. E os aplicativos fazem parte da realidade de hoje. E daí eu comecei a criar bastante jogos sobre isso, porque obviamente não tinha e não tem, eu acho que o nosso é uma inédito, inovação nessa linguagem. Total. E por falta de ter esses métodos disponíveis, a gente criava muito, né, Ney? Então, assim, a gente não só criou, como a gente testou. Então, tudo que está aqui no livro, ele foi criado, testado. Você pode jogar com total tranquilidade. Olha, o que eu tenho de informações das pessoas que estão treinando e usando o livro, é fantástico as respostas que todos estão tendo sobre o uso, né, dessas técnicas. Agora, é importante que você entenda que o uso desse livro, ele serve para quem já conhece tarô, está necessitando de elementos mais profundos, né? E eu sempre digo o seguinte, é o tipo do livro que você pode jogar para o seu consulente. Você está lá com o seu amigo, o seu consulente, você fala consulente, é amigo, família, é todo mundo que está do nosso lado, né? Às vezes, eles têm lá umas questões que ficam tentando explicar, e aí você, no livro, ele explica cada método para que serve.
que você pode mostrar para a pessoa, olha, você está querendo perguntar sobre isso, esse seu problema afetivo, esse seu problema, de repente, profissional. Aqui, por exemplo, dos contatinhos, né? No 136, tipo assim, tiragem para solteiros buscando crush ideal no Instagram, Tinder, Grindr e baladas. Esses Então, são os mais comentados. eles né? são os mais comentados, por acaso eu abri ele, né? Ou seja, às vezes a pessoa fala, conheci alguém na balada, conheci alguém, eu queria tanto saber se vai dar certo, né? Sim. Então, esse é um deles. Então, a pessoa, é esse que eu quero. Então, nada impede que você deixe o livro de lado, para você então pegar seu tarô e ir treinando ali, respondendo para a pessoa o que você deseja, porque aqui não tem nenhuma explicação de tarô. É só uma espécie de formulário. Para que você possa, naquele momento, colocar o livro ali e jogar, e essa posição é aqui, essa posição é lá, então eu uso o tarô do jeito que eu quero. E não vai ser um demérito para você utilizar esse livro. Nós utilizamos. Né? Na frente do consulente, porque aqui não está ensinando tarô. Se você não souber tarô, você não vai conseguir desenvolver nada de leitura aqui. Porque as leituras, as tiragens, né, e os jogos, eles é o meio, é a porta do oráculo. Então o tarô não funciona. O tarô não funciona se você não tiver um método para uma tiragem. Ele é para facilitar a vida do consulente e do tarólogo, porque aquelas pessoas que têm dificuldade de perguntar, e às vezes a gente tem dificuldade de entender também o que o consulente quer saber, que foi o que o Ney falou. A gente mostra o livro e fala, olha, é mais ou menos isso que você quer? Então ele fala, é isso mesmo que eu quero saber. Principalmente relacionamento, tá, gente? Relacionamento, todo mundo tem dificuldade de perguntar e o tarólogo muita dificuldade de entender. Aqui você vai entender tudo. Vai. E aí nós dividimos o livro em 3 partes: vida interior, vida material e vida pessoal. Na vida pessoal, que nós temos, é dividido com família, jogos para família, para amizade, para filhos, para amigos virtuais, crushes, para sexo também, se você quiser umas tiragens daqui, amor recente, amor que já está há algum tempo, se é casado, se é separado, se tem amantes. Então tem diversas tiragens. Todas as camadas. De todas as camadas de amor e afetividade que vocês possam imaginar. E a pessoa quer saber, não é? Inclusive LGBTQIA+. Também. Tudo que vocês imaginar é possível encontrar nesse livro e é possível ter inúmeras respostas. Por que chama tiragens auxiliares? Porque às vezes nós estamos abrindo uma mandala para um consulente, para um amigo nosso, ou fazendo um peladão, uma cruz celta, por uma pergunta e uma questão. E dali há um desdobramento, né, de alguma situação e que nós precisamos fazer outras tiragens. Então, por isso chama auxiliares, porque ele não é para fazer uma tiragem direta às vezes. Pode ser feito diretamente, pode. Dúvidas também. Sim. E às vezes tiramos dúvidas de outros jogos. Quer confirmar uma situação. Sim. Mais específica. Sim. Então, às vezes, nós queremos ir um pouquinho mais fundo na situação, então nós escolhemos tiragens. Agora, uma coisa que é comum, eu sempre digo para as pessoas evitarem muito. Faz um jogo, vamos supor, de peladã, aí não entendeu, abre o peladã de novo, faz de novo. Ou então, faz cruz celta, não entendeu, abre outra cruz celta. Isso está errado. O tarô responde sempre a primeira vez, a segunda ele já responde equivocadamente. Às vezes a pessoa não aceita, né, aquela primeira tiragem. Então, como é que também é importante esse livro? De repente você fez um peladão, não gostou da tirada, ou não entendeu. Vai aqui no livro, escolhe a pergunta mais adequada. Todos os gostos, todas as perguntas, para tudo. Pega a mais adequada para você então, de repente, desenvolver a leitura. São tiragens mais objetivas, então assim... Relacionamento que, por exemplo, tem dúvida se o marido está traindo. Então são tiragens bem objetivas para isso. Vou encontrar alguém? Tem tiragem para isso. Então assim, são tiragens que facilitam porque são muito objetivas para aquele tema. Então você consegue analisar todas as camadas, né? Porque não é porque é objetiva que é superficial. Não, você consegue analisar as camadas, mas dentro daquele tema. Tá. Tem alguma tiragem que você gostou mais, ou uma coisa que mais te chamou a atenção quando você estava construindo o livro? Na realidade são grupos de tiragens, não é? Eu leio muito sobre espiritualidade, tenho um interesse muito grande.
E fui pensando como fosse um consulente. O que eu gostaria de saber sobre a espiritualidade? Aí fui criando questão kármica, questão espiritual, questão de mediunidade. Daí fui desenvolvendo, uma por vez. Você tem algum método que você lembre, um nome que você tenha gostado? Dá uma dica aí pro povo. O método que eu gosto muito é encruzilhada, porque nele a gente observa várias camadas em um método só. São vários tipos de leituras, vários tipos de dúvidas, não é? Que o consulente possa vir a ter, e é um dos meus favoritos. E o seu, Giovana, qual um dos seus favoritos? Ai, o meu, eu sempre falo desse método, mas é o meu favorito, que é a passagem. Ai, é fantástico. Que é um método assim que me emociona toda vez que eu jogo, porque é quando alguém, quem não, né, já não teve um cliente que chega que perdeu alguém, você lidar com essa situação, a sensibilidade para lidar com essa situação tem que ter, né? Tem que ter essa sensibilidade. E esse método ele ajuda. E eu tive experiências assim emocionantes com essa tiragem que é a passagem. É muito especial. Muitos estão falando dela. O que eu mais gosto no livro é o livro. É o livro, mas acima de tudo, os QR Codes que tem dentro do livro. Inclusive tem a passagem, tem o QR Code da passagem que eu explico por vídeo. Então tem os QR Codes que também é uma inovação que você pensou. Essa é uma inovação muito, muito interessante que nós colocamos no livro. Por quê? Óbvio que são 200 tiragens, onde só tem a parte do método e as perguntas e o modo como você vai expor as cartas. Seria impossível explicar 200 métodos. Esse livro teria umas 2.000 páginas, mais ou menos. Então, o que nós pensamos? Escolhemos as tiragens mais interessantes, que seriam mais difíceis, talvez, de leitura, porque algumas são super simples, mas umas são bastante complexas. Então, nós resolvemos fazer 50 QR Codes para ter, a partir daqui, você bota seu celular aqui e você então vai ter ou um vídeo explicando como ler aquela, com exemplos de como ler aquela tiragem, ou um PDF também explicando direitinho como é aquela tiragem. Então são 50 tiragens onde você vai ter explicações. Essas explicações, você também vai ter muita noção de como interpretar o arcano. Então é quase uma aula, porque você não só você vai aprender o método da tiragem, quanto vai ouvir muitas questões importantes das cartas. Forma de leitura também. O livro é sensacional, gente, não é porque nós escrevemos não, tá? E o resultado é as vendas, né? O resultado é as vendas. É o sucesso, um sucesso de público, assim, tremendo. Está pela editora Alfabeto. Compra diretamente no site da Alfabeto. Tem épocas com descontos lá, aproveitem. É um livro que vale a pena ter na sua biblioteca. Você que estuda tarô, você que gosta de tarô. Porém, também pode ser usado para cartomancia, Lenormand. Sim, justamente. Sim. Isso é interessante você falar, porque todo mundo me pergunta isso. Às vezes eu recebo lá no meu Instagram. Mas eu só uso o baralho cigano, né? Porque baralho cigano. A gente fala muito baralho cigano. Serve? Serve, sim. Não só para eles, mas para outros. Pode ser a cartomancia em geral. Runas também, se você trabalhar com runas, também pode utilizar. A cartomancia em geral, Lenormand, baralho cigano, sibila, qualquer baralho, qualquer cartomancia, você pode usar esses jogos, embora eles se chamem auxiliares do tarô, mas é utilizado para qualquer um deles. Então, olha só, você tem aqui 200 jogos para qualquer tipo de taromancia, cartomancia, qualquer tipo de oráculo, e você também tem os QR Codes explicando como ler um e outro. Enfim, olha, é um livro que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sua biblioteca, muito importante até para a sua vida, como pessoa também, nas nossas crises existenciais, buscando alguma informação, alguns conselhos, não é só para o consulente ou para o seu amigo, também para nós. Olha, é um livro assim especial, 200 tiragens auxiliares do tarô da editora Alfabeto. Se a gente tivesse esse livro quando a gente começou, olha, a gente sairia do Peladão e Crucelta, né? Com certeza. E 3 cartinhas, porque a maioria faz 3 métodos. Olha, recomendamos, Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.